A paz de Jesus Cristo, meus irmãos, professor Oswaldo falando, passando por aqui para estudar a palavra do Senhor com você. Hoje falando de uma matéria que na teologia chamamos de bibliologia ou introdução bíblica. Falando como é que uma tradução em português chegou até nós outros. Bom, você sabe que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico com pequenas porções em aramaico. 98% de hebraico, 2% de aramaico. O tempo passou, houve a necessidade de uma tradução para o grego, que foi conhecida como a chamada Septuaginta, que o pessoal costuma chamar de Septuaginta, ou versão dos 70, como você queira. Bom, essa tradução, direto do hebraico, com pequenas porções em aramaico, para o grego, entre os séculos 3 e 1 a.C., ficou conhecida como Septuaginta, ou a versão dos 70. O tempo passou logo mais e houve a necessidade de uma Bíblia em latim, porque depois o Império Romano assumiu o mundo conhecido basicamente, e aí entre os séculos 3 e 4, agora depois de Cristo, houve a necessidade de uma Bíblia em latim, que aí o chamado Jerônimo, conhecido pelos católicos como São Jerônimo, Eusébio Sonfrônio Jerônimo, ele traduziu basicamente das línguas originais, grego e hebraico, para o latim, a Bíblia que ficou sendo chamada como Vulgata Latina. Bom, o tempo passou, começamos a ter Bíblias aí basicamente, algumas partes em inglês, depois Bíblias em inglês, castelhano, alemão, e assim foi. Até que, dado momento da história, no século XVI depois de Cristo, um homem chamado João Ferreira de Almeida, que nasceu no ano 1628 e morreu no ano de 1691, ele se empenhou numa tradução para o português. João Ferreira de Almeida nasceu em Torre de Tavares, Portugal, e aí ele se empenhou numa tradução para o português. Ele traduziu todo o Novo Testamento e traduziu também o Antigo Testamento, mas só até Ezequiel 48, 21. E aí ele vai morrer, e aí basicamente vem aí o restante da tradução por um sucessor de João Ferreira de Almeida. Mas João Ferreira de Almeida, como conta a história, ele também traduziu das línguas originais, porque era conhecedor do grego e também do hebraico. Observe que eu digo das línguas originais e não do original, porque o original nós não temos, que nós chamamos em teologia de autógrafos. O que nós temos ainda é cópia. O que João Ferreira de Almeida tinha era cópia. O que Jerônimo, quando traduziu para ser Vulgata Latina, também é cópia, tá bom? Então, quando pregadores costumam dizer, o original, eles estão perdidos, não sabem o que está falando, porque ninguém tem mais acesso ao texto original. O que nós temos é a língua original. Bom, então aí no século XVI passamos a ter já uma Bíblia em português. No século XVII, uma outra tradução para o português, que aí, na verdade, o padre Antônio Pereira de Figueiredo, no século XVII, ele se empenhou numa tradução para o português, só que ele não recorreu às línguas originais. Ele pegou a Bíblia latina e do latim ele traduziu para o português, e aí já tínhamos duas Bíblias, no mínimo, em português, século XVI e século XVII. Tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.